Eu queria saber se eu posso dirigir, de repente, 3 perguntas, uma ao doutor Cláudio, uma ao doutor Rogério e uma aos demais membros. Então, doutor Cláudio, o senhor que atuou no Conselho, né, do Ministério Público, eu queria saber se o senhor acha que deveria haver uma separação. O senhor que atuou no Conselho, o senhor acha que deveria haver uma separação ou uma especialização na atuação das promotorias de justiça de tutela coletiva? Ou seja, tentar estabelecer que as promotorias elas só pudessem ser ocupadas por membros que tivessem realmente vocação com a matéria? O senhor acha salutar que muitos promotores diferentes eles tenham acesso ao mesmo inquérito, formas de atuação ou de investigação diferentes? E, assim, uma pergunta aos demais membros da mesa, e até acho que eu já fiz a pergunta, né? Tem um texto, né, tem uma provocação do doutor Ayrton Florentino de Barros, que é um ex-procurador de Justiça de São Paulo. Ele sustenta que o toma lá da cá no âmbito político, né, em Congresso principalmente, o Legislativo, ele sustenta que isso poderia ser considerado um ato de improbidade administrativa. Eu queria saber assim, a opinião de vocês nesse caso, se vocês entendem da mesma forma. Bom, posso ir lá? Sérgio, né? Obrigado, Sérgio, pela pergunta. A questão da especialização. Eu sou a favor da especialização, acho que precisamos... É um caminho natural. Mas eu me preocupo um pouco, às vezes, com o excesso de especialização. Então, no caso do Ministério Público e das promotorias, eu tenho uma certa dúvida, vamos dizer assim, em relação a se criar uma procuradoria uma promotoria especializada num assunto, e aí você só tem um promotor de justiça para resolver aquele assunto. Então, isso parte um pouco para a segunda parte da sua pergunta. A preparação do promotor para aquela questão. É claro, você tem um promotor vocacionado, que vai estudar, vai fazer pós-graduação, mestrado, e realmente ele vai se tornar um especialista naquela área. Mas, sob o ponto de vista da instituição, não é perigoso ter um promotor só que tem o know-how, só ele, o Ministério Público pode contar para tratar daquela questão? Não é importante ter vários colegas atuando naquela questão? Eu acho que esse é um divisor que me parece importante para o Ministério Público, ao perceber o seguinte, a meu ver, se a especialização tiver que ser tão grande a ponto do trabalho do Ministério Público ficar dependente de um único órgão, e só ele, né? E aí você tem várias questões, inclusive, que não são boas para o colega fica com uma sobrecarga sobre todos os sentidos, né? Eu sou extremamente a favor da despersonalização. Despersonalização. Quem está sempre atuando é o Ministério Público. Nós somos passageiros, estamos ali num órgão ou no outro. Ninguém é dono do Ministério Público. Ninguém é dono do órgão. Então, para mim, a distinção é a seguinte. Então, nós também temos que estar qualificados para atuar à altura. Bem, muito rapidamente. Digitalização de inquéritos civis. Sou a favor, desde que os sistemas não sejam sistemas infernais, né? Ou seja, que a gente não precise ficar uma tarde inteira para ler um inquérito só. Não sei por que você falou nisso, mas tudo bem. Essa coisa de gente mais antiga, né? Enfim. A questão do prazo prescricional da lei de improbidade. Talvez o problema não seja o prazo em si, mas as dificuldades de interpretação ali da lei, né? Porque você tem 2 situações distintas, o que exerce mandato, o que é servidor efetivo, o que exerce mandato, o prazo só começa a fluir depois do término do mandato, mas ele pode se reeleger. Enfim, há tantas questões, há tantas dúvidas que surgem dali, talvez fosse melhor uma alteração legislativa que deixasse mais claras essas situações, mesmo que mantivesse o prazo de 5 anos. Não acho que ele seja tão exíguo, né? Mas o problema são as dúvidas de interpretação. E quanto à especialização, eu vou falar uma coisa muito impopular, mas eu acho, quer dizer, impopular para os meus colegas, né? A maioria, mas eu acho que talvez a gente já tenha maturidade suficiente para discutir os critérios de merecimento, de remoção e promoção por merecimento, a partir de um balizamento objetivo, que é possível. Porque o que você vê hoje, isso é curioso, né? Quando eu ingressei no MP, eu trabalhei pouco tempo como substituto. Muito rapidamente eu fui promovido, né?
E hoje não é o que acontece. O promotor ele ingressa, muitas vezes substitui na capital por muito tempo, quando vai ser promovido ele vai lá para Bom Jesus de Itabapoana, um lugar muito agradável, mas ele não quer ir para lá, né? Poucos querem ir para lá, né? E aí o que acontece? Ele está lá atuando na área criminal e aí abre uma remoção para uma promotoria de infância, aqui na capital. Ele concorre porque ele quer ficar perto da sua família, ele mora no Rio, etc. Exato. Aí, ele, no dia seguinte, ele assume a promotoria de infância como se ele fosse ainda promotor criminal. Sendo que a promotoria de infância é a aplicação das sanções... É outra vibe. É outra, exatamente. É outra legislação, outros objetivos, etc. E ele não passou por uma formação. E formação não é o sujeito passar 4 anos fazendo um doutorado na França. Tudo bem, ótimo, né? Eu gostaria também de ter tido essa possibilidade, mas não é isso só. Né? É você ter cursos à distância, pós-graduações mais curtas, grupos de estudo internos, né? Porque também isso é aperfeiçoamento, né? E um mínimo de exigência de qualificação para que ele possa se remover. Eu acho que a gente já deveria começar a discutir isso assim, sem medo.